Oi, 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 minha gente! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Escuta só, se você está vendo este episódio no ano de 2024, que é o ano que eu estou gravando, o tema do episódio fez sentido para você. Se você tá vendo no ano seguinte, vai que esse episódio já tá lá no ano de 2029 e você veio parar aqui nos primórdios, talvez não faça muito sentido. Então eu vou explicar para você. Está existindo um meme que é esta frase: não sufoque o artista. Que é tipo o quê? Então eu vou ter que explicar o meme para tu que talvez já tá em 2029. Que é basicamente uma pessoa fazendo alguma coisa e aí, aparece uma cobrança. E aí a pessoa vai e escreve, não sufoque o artista. Tipo assim, tem uma pessoa que tá fazendo um treino de braço. Ai, mas você não vai treinar a perna? Aí é tipo, não sufoque o artista. E aí eu, que sou uma pessoa que tá sempre viajando na maionese, tá vendo um meme, aí hora em língua, aí cuida de uma criança e vai e tal, me veio um insight na cabeça. Por quê? Nós vê meme, mas nós reza. Nós vê meme, mas nós lê livro espiritual. E se você me segue, você já viu que eu tô lendo, meio parei porque eu comecei a ler outro? Um livro que inclusive é da minha biblioteca católica, que ele fala sobre o Espírito Santo. Entrei nessa aspira do Espírito Santo para ver se me ajudava na vida, né? Sempre ajuda, é claro. E aí, baseado neste livro, vai falar muito sobre o Espírito Santo e vai falar sobre a Trindade de modo geral. E vai dizer de que o grande artista, tu já vai pegar que ponto que eu vou chegar, porque parece meme, mas a ideia é acabar com as nossas vidas esse episódio, tá? A ideia é dizer de que, de novo, o livro é do Espírito Santo, mas o livro começa falando sobre a Trindade. É dizer de que Deus é o nosso criador, mas mais do que isso, ele é o grande artista. O artista também é aquele que cria uma música, cria, sei lá, uma obra de arte. Vamos imaginar que ele cria uma escultura. Então, de que Deus Pai é o nosso criador, ele é o grande artista das nossas almas. E que quando um artista ele tá num processo ali que é de criar a sua obra, finalizar a sua obra, né? A gente tá falando aí de talvez uma escultura, uma pintura, algo que demore meses. Diz que esse artista ele fica obcecado por fazer aquela obra. Então ele não dorme, ele não come, ele fica obcecado em finalizar a sua obra. E quando a gente está falando de um Deus que nos ama, ele é um grande artista, a gente poderia de forma aí, né, querendo poemizar, né, esse amor de Deus por nós, dizer que o grande artista, ele não dorme, enquanto de alguma forma ele não realiza a sua obra. E qual que é a grande obra que o Pai quer desenhar em nós? Ele quer desejar a obra de santificação. Ele quer que nós nos pareçamos com Cristo. E é muito bonito pensar que um artista comum, quando ele está obcecado na sua obra, ele vai lá e ele fica ali pintando sem parar. Ou se ele está fazendo uma escultura, ele vai pegar um cinzel e ele vai bater ali até achar essa forma perfeita de conseguir trazer para a matéria aquilo que está dentro dos seus pensamentos, do que ele idealizou, do que ele sonhou. E no livro fala que nós temos um Deus que ele é tão apaixonado por nós que o desejo dele enquanto artista não é só pegar um cinzel e nos martelar até que a gente fique mais parecido com Cristo, mas que o desejo de Deus é que ele, nos amando tanto, ele teve a ideia de se fundir a nós. Então é como se o artista ele se misturasse com a sua obra para que ele pudesse fazer a sua obra, até que nós sejamos um, então nós sejamos a plenitude do que Deus nos sonhou para ser, né? Rosto e face de Cristo. Tipo assim, meu Deus. Pausa para tossir. Uau! Uau! Quando eu li isso, eu fiquei assim, ó, meu Deus, que coisa mais linda, nós somos uma obra de arte, Deus é o grande artista e tudo mais, lá, e aí numa dessa ali, vivendo a vida de novo, as crianças ali, o meme, não sufoquem o artista, insight divino, aleluia, mandei uma mensagem pra Mariana e falei, miga, não sufoquem o artista. Miga, é isso que a gente faz com o Espírito Santo, porque o artista não é um artista qualquer, não é um artista que tá lá em escola de arte, quero ser artista, ai, não canta bem, não desenha bem, está falando do grande artista, aquele que é capaz de realizar a obra com maestria, mas a questão é, será que tem alguém que tá sufocando esse artista?
Quem pegou o código? Será que não é a gente mesmo que sufoca o próprio artista de realizar a obra em nós? Pronto, fim do episódio, deixa o seu emoji de sufocando. Gente, tá, vamos por partes depois de explicar de onde vem o meme e vem tudo isso. Eu já falei, eu acho, em outro episódio, de que eu comecei a ler esse livro sobre o Espírito Santo, porque nessas idas e vindas, né, de seguirmos tentando e buscando viver a santidade com mais afinco, eu particularmente comecei a estudar muito sobre a virtude da paciência e tal, por conta das crianças, quem é mãe sabe como é, né? E aí, numa dessas, eu cheguei muito à conclusão que depois de jejuar sobre o assunto, ler sobre o assunto, de que aquilo que eu precisava para minha vida, mais do que eu mesma pegar um cinzel e eu tentar realizar essa obra de adquirir essa virtude da paciência para eu ser uma mãe melhor, de que tudo que eu precisava, na verdade, além desses esforços, estou querendo dizer que eles não são válidos, mas por não atingir o objetivo, era de me colocar na presença de Deus e deixar com que a graça dele realizasse aquilo que sozinho eu não ia conseguir. E aí, quando eu vi esse livro do Espírito Santo, além disso do artista e tal, que é logo no começo, ali nos primeiros capítulos do livro, fala de que a maior obra que você pode fazer diante dessa ação de Deus é você ter uma alma passiva à ação de Deus. Isso é uma coisa que me deixou muito chocada, porque eu acho que não só falando sobre espiritualidade, a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre esse adquirir das virtudes, esse esforçar por entrar pela porta estreita e quais são as coisas que você tem que fazer e deixar de fazer. Eu acho que assim como a gente corre risco de às vezes ter uma espiritualidade aleluiada, desencarnada, onde tudo é Deus, eu acho que a gente beira nos últimos anos a possibilidade de realizar o contrário, que é de viver uma espiritualidade em que a gente acredita que a santidade vai vir somente pela força do nosso próprio braço. E eu sinceramente não acho que é assim, não é só eu acho, não é, né? De que na verdade vai existir aí uma via de mão dupla, mas mais do que só de uma parte eu me esforço e de outra Deus faz, eu tenho compreendido de que muito dessa parte desse esforço é por não sufocar o artista, é por não atrapalhar a obra que Deus quer realizar. É como se realmente eu estivesse dizendo sobre dar espaço. E quando eu falo sobre uma alma passiva, a gente tá falando de uma passividade de alguém que espera, mas não que espera de braços cruzados, mas alguém que se coloca próximo da graça. E quem se coloca debaixo da graça inevitavelmente vai se molhar. Eu só penso nisso e eu sempre pensei numa analogia de você ir até a cachoeira. Quando você vai até a cachoeira, você não é responsável por, imagina aqui comigo, apertar o botão da água, não. Você é responsável por se colocar debaixo da graça. Você se colocar debaixo da cachoeira. Mas no caso da natureza, quem é responsável, inclusive, por fazer com que a queda d'água venha e te refresque, te limpe, é o próprio Deus. Então, eu acredito que quando a gente está falando sobre uma alma passiva, é uma alma que se coloca num estado de graça para que o operar da graça aconteça. E aí, para mim, você tem se colocado nesse lugar, você se coloca em lugares e situações onde você está recebendo essa cachoeira do Espírito, vamos dizer assim, ou você está sempre se colocando em situações de pecado, você está sempre se colocando debaixo de uma cachoeira podre, minha querida. Você sabe do que eu tô falando, né? Não tem espaço, não tem espaço para artista, porque nem tem artista. Você tá assim como uma obra totalmente desfigurada de Deus, ou uma obra que supostamente ficou ali embargada, sabe? É uma obra que, tipo assim, ó, um dia teve o rascunho, ficou no esboço. A gente tá aqui a maquete do que Deus sonhou, mas eu tô longe disso. Eu não me coloco num lugar onde existe esse espaço para ação de Deus na minha vida. E assim, a gente teve recentemente também, estou falando do ano de 2024, a nossa primeira conferência do Madalenas. E isso tudo que eu tô falando para vocês agora em tom de papo de migas, que é a propósito do nosso podcast, eu falava para as meninas de que se você chega para conversar comigo, pedindo um conselho, eu pergunto como que você tá, eu pergunto se você tá rezando, se você tá confessada, se você não tá em estado de graça, se você está ali falando comigo, para mim você já é um milagre, porque sem essa graça, sem essa atuação da graça em nós, o que a gente pode esperar da gente? Senão uma humanidade, às vezes até de pessoas muito bem intencionadas, mas muitas vezes pouco capazes de ir para além das suas próprias limitações. De vez em quando a gente dá uns gritos de superação, uhul, mas isso aí
dura tanto quanto fogos de artifício, né? Dura pouco, né? Então eu acho que uma grande sacada que tem vindo pra mim, antes de falar especificamente sobre não sufocar o artista, é essa concepção de que o que eu tenho que fazer é eu, enquanto obra, sentar no meu cavalete e deixar o artista trabalhar. Deixar com que Deus faça por nós e a graça faça por nós aquilo que sozinha eu nunca vou conseguir. E agora acho que quando eu falo assim sobre essa analogia assim, do artista e tudo mais, eu fico pensando também sobre uma certa terceirização da graça que a gente espera que outras pessoas, inclusive até pessoas espirituais, façam por nós, né? Então, obviamente é muito bom e que bom que fosse que todos nós, por exemplo, tivéssemos um bom sacerdote para nos orientar, um bom diretor espiritual, casais, pessoas mais velhas, os nossos anciões, como a palavra fala, para nos aconselhar. Mas aconselhar é uma coisa, realizar a obra é só o artista quem pode fazer. Eu sinto que a gente, de vez em quando, faz essa obra de terceirização, né? Com palpites, conselhos, ou a gente mesmo, deixando com que amadores, porque no fim das contas, todos aqueles que não são o próprio Deus são amadores, façam algo que só o grande artista pode fazer. E muitas vezes são obras de distração, da gente querer tomar um lugar que não é nosso. Você é obra, você não é artista. Então eu acho que uma das coisas que ficava mais forte pra mim quando eu pensava sobre o que fala nesse episódio é muito sobre deixa ele fazer. Essa passividade também, ela me remete muito a pessoas que se colocam meio que nessa olaria de Deus, né? Como esse vaso que quer ser moldado, mas do nada, imaginei nessa cabeça, esse vaso cria uma mão e fala, não, deixa que eu faço, né? Tem coisas na sua vida que você tem que fazer, mas existem coisas das quais só o próprio Deus pode fazer. E eu pensei aqui agora, sabe, de que não é só sobre a obra em nós, a obra da nossa santificação, mas eu acredito que por vezes são coisas que Deus ele quer fazer na nossa vida. Eu tenho uma amiga próxima, que obviamente não vou falar quem é, que ela tá num processo de reconstrução no casamento dela. E ela reza muito pela conversão do marido, sabe? E aí, de vez em quando, eu falo pra ela, amiga, nesse caso não sufoque o artista, não sufoque o marido. Você fica querendo insistir com ele em algumas coisas das quais ele não foi tocado ainda para realizar. Não sufoca o artista e não sufoque o marido. Deixa Deus fazer aquilo que só ele pode fazer. Trabalha em silêncio, trabalha em oração, trabalha pedindo ao artista para que ele encaminhe a obra para o ateliê e ele possa realizar o que só ele pode realizar. Então, acho que muitas vezes esse sufocamento que a gente faz do artista é reflexo da nossa falta de fé. É reflexo da nossa falta de abertura, porque a gente não confia que Deus pode fazer. Que aquilo que ele tem é o melhor. Que talvez vai fugir do nosso script. Vai fugir daquilo que a gente imaginou que era o melhor pra gente. Deixa ele fazer. Se você vive com Deus há mais tempo, você já sabe que aquele versículo do provérbio é muito real, né? Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas é do Senhor que vem a palavra, né? É do Senhor que vem a resposta da língua. Existe abertura na sua vida para que o artista reformule os projetos e faça do jeito dele? E ele fazendo isso uma vez na sua vida, eu falo por experiência própria, você vai ter a oportunidade de olhar para o passado e falar, naquele momento eu queria fazer com as minhas próprias mãos. Não tinha passividade para a ação de Deus na minha vida, mas eu deixei ele fazer. É curioso porque eu vejo que muitas vezes a gente tem uma ação na oração de passividade, mas na vida a gente não tem. Eu me lembro quando eu tinha lá os meus 20 e poucos anos, que agora eu já tô nos meus 30 e poucos. E eu vivi um relacionamento que hoje eu categorizo como um relacionamento um pouco abusivo, assim, sabe? Mas eu já tava tão envolvida nesse relacionamento que eu já tava noiva, já tava pra comprar casa, já tinha pago igreja, eu estava há 4 meses do meu casamento. Sim, tem babado nessa vida de Dona Larissa, viu? E eu me lembro que eu comecei a ficar inquieta por perceber que a minha vida parecia que tava indo pra um lado e a vida dele tava indo pro outro. E eu comecei a rezar. E nessa que eu rezava, eu tinha um pouco desse sentimento, dessa percepção de que aquilo não era vontade de Deus, mas ao mesmo tempo eu gostava muito dele e eu queria estar muito com ele. Eu também tinha medo de ser abandonada, tinha medo de
Não consegui me relacionar com mais ninguém. Tinha uma péssima autoestima, assim, baixíssima. E aí eu me lembro que à medida com que eu fui rezando, isso foi se esclarecendo cada vez mais. E ao invés de eu me separar dele, eu marquei a data do casamento. Avisos paroquiais, não façam isso em casa, não façam isso com as suas vidas. E para desenrolar esse negócio, gente, foi tão horroroso. Eu me lembro que a gente já não tava nada bem. Aí a gente foi para um retiro de carnaval. E aí esse conselho eu dou, façam. Eu fui na presença de Jesus, assim, no Santíssimo, e eu falei: Deus, eu quero fazer a sua vontade. Aqui um exemplo de passividade na oração. Quero fazer a sua vontade, lá, e se o Senhor quiser, faz alguma coisa, não sei o que lá. Aí, o que o Senhor quer? Aí, sabe quando você fala, você dá aquele segundo, o que o Senhor quer? E Deus falava ao meu ouvido, assim como você pode ouvir minha voz nesse momento. Ele falava: termina. Aí você fica ali naquela hora, mas Deus, não sei o que lá, não sei o que lá, o que o Senhor quer que eu fale lá? Termina. Mas eu fui percebendo de que há muito tempo Deus já estava me direcionando para aquilo. E embora humanamente falando, pelos meus sentimentos, as minhas feridas, eu não quisesse romper com aquele relacionamento, tinha uma direção de Deus e era o momento de eu ser passiva àquilo que ele estava me falando. E ele precisou, porque ele sabia das minhas necessidades, ele me ama, me falar daquela forma. Não é sempre que Deus fala assim conosco, e ele nem precisaria. Porque se a gente é uma pessoa que tem intimidade um com o outro, tem coisa que eu não preciso falar pro Flávio. Eu já sei o que ele gosta, o que ele não gosta. O que ele quer, o que ele não quer. Isso é porque ele é meu marido. Quem dirá num relacionamento com Deus, onde ele conhece as nossas entranhas. Então há de haver um momento em que eu tenho tanto conhecimento da palavra, intimidade com o Espírito, em que ele não precisa ficar me falando muita coisa. Tem gente que acha que, nossa, que íntima com essa pessoa do Espírito Santo. Eita, como Deus fala com ela. Será que precisa de tudo isso? Naquele momento, eu no auge dos meus, sei lá, 19, 20 anos, nem lembro que idade que eu tinha, Deus precisou ser claro comigo. E graças a Ele e a sua misericórdia, eu fui obediente. Eu realmente terminei aquele relacionamento. E na época eu ficava naquela historinha, sabe, do ai, a minha oferta de Isaac. Quem nunca ouviu isso, com certeza não veio de uma seara juvenil de renovação carismática, né? E aí eu me lembro que eu ficava achando de que a qualquer momento eu ia estar num momento de oração e Deus ia me falar: volta. E Deus nunca me disse, porque hoje eu olho para aquilo e falo: meu Deus, que relacionamento disfuncional. Que bom que eu consegui ouvir e eu consegui obedecer. Ou seja, tinha passividade na minha oração, mas não tinha passividade de obedecer à voz de Deus. Isso é muito forte. Quais são as coisas na sua vida que você já sabe que você tem uma direção de Deus, ou porque você ouviu de uma forma carismática, ou porque já tá óbvio que essa situação que você tá não é coerente com a palavra, não é coerente com a doutrina que você escolheu viver. É bom lembrar disso. Quais são as coisas que estão precisando desse ajustamento? Seja passiva a ação de Deus, deixa Ele fazer, mas deixa mesmo Ele fazer. E eu acho que uma outra coisa que eu pensava sobre esse não sufocar o artista de alguma forma é como se muitas vezes, eu quero que você imagine mesmo um ateliê, né? Eu tive uma experiência de ir no museu que era de uma pintora e que tinha ali representado numa das casas que ela viveu o ateliê dela enquanto artista. E era muito bonito, porque é um lugar meio bagunçado, assim, sabe? Mas pro artista tá tudo no seu lugar. Era o lugar onde ele estava ambientado e ele sabia onde estavam todas as coisas para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse realizar a sua obra, no caso ali dela, uma pintura. E eu fiquei imaginando esse espaço na nossa alma como um lugar que às vezes está tão cheio de entulho, está tão cheio de tanta coisa que não tem espaço para trabalhar. Acho que aqui a gente faz esse esforço imaginativo mesmo de imaginar Deus querendo trabalhar e ele sufocado que não sabe nem onde estão os instrumentos ali, né? Quais são as coisas que estão, de alguma forma, impedindo essa ação? Qual que é esse entulho? Será que é um tanto de pecado aí que você já está há anos na sua vida sem confessar, sem dar rumo na sua vida? Tipo assim, o que está impedindo? E isso não é uma resposta que eu, Larissa, de alguma forma vou te dar nesse podcast. Esse podcast é inteiramente provocativo para tu pensar na tua vida e tu te resolver com teu Deus. Sorry. Mas é de realmente, sabe, conseguir fazer essa reflexão. Eu me lembro muito de quando o meu pai ainda era vivo, e ele sempre estava fazendo algum concerto na casa.
E aí aquela coisa de criança, sabe? Tipo Chaves com seu Madruga, que tá querendo dar uma martelada e ele tá em cima. Se o meu pai estivesse, né, vivo, talvez, e ele soubesse do meme, pouco provável, como um idoso, ele falava: não sufoque o artista, me deixa trabalhar, me deixa fazer a obra. Eu acredito que Deus, de alguma forma, através desse podcast, pode te tocar para você perceber. Acho que de um lado que você talvez esteja fazendo esforços demais, sendo que você pode descansar nessa paz de uma alma passiva que deixa Deus realizar, ou seja, que se coloca embaixo dessa cachoeira, e em contrapartida em pensar quais são as coisas que você tem feito ou não feito na sua vida que estão sufocando a graça de Deus. Eu me lembrei agora daquela outra passagem bíblica que fala sobre as sementes que são lançadas sobre uma terra, e às vezes essa terra é ou não é fértil, essa terra ela tem pedras, essa terra ela tem espinhos, ela não é uma terra onde vai haver essa possibilidade de fecundidade de alguma forma. Será que o nosso papel não é cuidar da terra porque ele vai lançar a semente, ele mesmo rega? Qual que é a tua parte que tu tem que fazer? E qual que é a parte que você tem só que dar espaço, deixar o ambiente propício para que haja uma ação de Deus na sua vida? De forma prática, bebê, bora confessar, bora se sacramentar, comungar uns Jesus na nossa vida, tá rezando, ver se esse ateliê tá bonitinho, para ele trabalhar na sua alma. O que você acha dessa ideia? Minha gente, por aqui nós seguimos tentando. Espero que você tenha chegado até o final desse episódio. Se você chegou, te convido a deixar um emoji. Eu sinceramente não sei como que a gente fala isso, mas eu vou testar. Sabe aquele negócio, tipo, que imagina que o pintor tá pintando. Aí é tipo uma aquarela, assim, tipo uma paletinha onde ele pinta as coisas. Tu vai botar aí no teu negócio do teu WhatsApp e vai aparecer assim pra você que é aquele negocinho que o pintor pega o pincel e pinta. Agora eu não tô lembrando o nome, mas eu vou escrever aqui no episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você chegou ao final, deixe essa sua aquarelinha, porque é um sinal de que você ouviu o episódio até o final e de que você vai deixar o artista trabalhar, minha querida. Aleluia! Se você não curtiu e não comentou, não comentar esse episódio, você é falsa, porque tu diz que é minha amiga e não contribui para que este episódio chegue a mais pessoas. Então curta, deixa suas estrelinhas. Se você tá me vendo no YouTube, deixa seu like, comenta, siga o canal, siga também o meu perfil aqui no Spotify. E a gente se encontra por aí. Deixa o seu testemunho para saber se você foi cutucada o suficiente para deixar o artista trabalhar. Amém? Agora sim, por aqui seguimos tentando deixar o artista trabalhar. E por aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.